Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cicelina, faço parte da equipe técnica da Bioset e hoje eu vou demonstrar para vocês um protocolo maravilhoso de harmonização corporal não invasiva com o nosso equipamento, com a nossa CryoStation. Qual que é a proposta de hoje? É que a gente consiga explorar todos os recursos da CryoStation da melhor maneira e entregar resultados efetivos, duradouros, para o nosso cliente. Então, vamos lá comigo e me acompanha, nós vamos ensinar o passo a passo para vocês. Bom, nós vamos dar início primeiro à demarcação da região. O primeiro passo do protocolo de harmonização corporal não invasiva é com o uso do ultrassom. Então, nós vamos trabalhar com ultrassom de baixa frequência, que é o nosso ultrassom que acompanha nossos equipamentos, tá? Ele está numa saída de frequência de 38 kHz. Esse ultrassom, ele vai causar um zunido, então é muito importante orientar o paciente que ele vai escutar um zunidinho no ouvido. Por conta dele ser baixa frequência, o nosso corpo ele consegue então identificar esse ruído. Esse ultrassom, o que ele vai promover? Ele vai promover um processo de lipólise e apoptose do tecido adiposo, principalmente a apoptose. Esse é o principal efeito gerado. O que é apoptose? É a morte programada da célula, ou seja, nós vamos causar a morte da célula de gordura e com isso nós vamos reduzir todo o volume da perimetria que nós acabamos de colher antes de iniciar o procedimento. Então vamos dar início aqui à demarcação. A proposta desse protocolo é nós trabalharmos uma área de 10 por 10, então 10 centímetros por 10 centímetros, num tempo de 5 minutos, tá? Com uma intensidade que ela pode variar de 9 watts até 10 watts, o que daria em torno de 2 watts por centímetro quadrado, 2 watts e meio por centímetro quadrado, ok? Então eu vou fazer aqui a demarcação. Fizemos aqui a demarcação, observa que foi bem onde nós fizemos a plicometria para ver ali quantos milímetros de tecido subcutâneo ela tinha nessa região. É a região onde mais a incomoda, então nós vamos trabalhar com ultrassom nessa região que mais incomoda. O que nós precisamos levar em consideração? Não trabalhar sobre estrutura óssea com ultrassom. Então aqui a gente tem a crista ilíaca, antero superior. Então aqui nessa região a gente não vai aplicar o ultrassom, tá? Então na região óssea a gente respeita a delimitação. A costela dela, o arco costal, tá aqui, Então observa, não tá entrando dentro da medida. Então tá tranquilo trabalhar dessa maneira. Então a gente sempre vai tomar cuidado se a gente não tá projetando sobre arco costal, sobre crista ilíaca, tá? O ultrassom. Então medimos certinho, posicionamos, já sabemos a dose, agora a gente vai aplicar o gel e dar início à aplicação com o ultrassom de baixa frequência. Vamos aplicar o gel, uma camada generosa aqui de gel. Deixa sempre o gel por perto, porque você vai precisar fazer outras reaplicações do gel durante a terapia. Então, apliquei aqui uma camada considerável de gel e nós vamos então agora dar início. Vamos ligar o equipamento na chave traseira, que está o equipamento. Nós vamos selecionar aqui o aplicador de ultrassom e ondas de choque piezoelétrica. Selecionamos. Agora nós vamos ajustar o tempo. Nós decidimos nesse protocolo trabalhar por 5 minutos nesse quadrante de 10 centímetros por 10 centímetros. E nós vamos trabalhar com 9,6 watts ou com 10,8, tá? No caso dela aqui vamos trabalhar com 9,6. Verifica se está aqui na função de ultrassom de baixa frequência, porque a nossa proposta é trabalhar com ultrassom, porque conforme a gente vai apertando aqui, ele vai mudando para ondas de choque piezoelétrica. Então a gente tem que verificar se está. A área é independente, por quê? Porque a gente já ajustou a intensidade e já ajustou o tempo. Então a gente não está utilizando os programas pré-estabelecidos do equipamento. Nós podemos iniciar, por exemplo, com a intensidade de 10,8 ou de 9,6, se a paciente começar a relatar muito desconforto, sensação de calor, de queimar, começar a hiperemiar muito essa pele, aparecer algumas microbolhazinhas, pequenininhas, umas petecas que vão surgindo, você pode diminuir um pouco a intensidade. São reações que a gente pode vir a ocorrer durante a aplicação de um ultrassom. Aí a gente vai pegar aqui, o ultrassom, posiciona ele,
a gente vai dar start aqui na máquina, só que quando a gente startar aqui na máquina, ele vai aparecer pause. Ele só vai funcionar quando eu acionar momentaneamente o pedal. Então, ó, vou posicionar o cabeçote. É importante que ele não deve ficar assim e nem esse movimento aqui. O movimento ideal é o movimento linear, tá? Então, ó, perpendicular à área que a gente está trabalhando, movimentos lineares, tanto transversal, quanto vertical, quanto circular, mas sempre perpendicular, tá? Podemos trabalhar além dos lineares e dos circulares também. Então, ó, posicionei, vou startar e vou dar início à aplicação. Vocês vão ouvir agora o zunido causado pelo ultrassom de baixa. Movimento muito lento, é muito importante essa lentidão para que a gente consiga gerar essa onda mecânica de uma maneira bem significativa em toda a região a ser tratada, tá? Então, ó, observa que eu vou lentamente trabalhando. Vai sempre com a espátula trazendo o gel para a região que você está projetando o ultrassom. E vai conversando com o seu paciente, o que ele está sentindo, se está tudo bem, se está aquecendo muito, se não está. Não fica com o ultrassom parado em um ponto. Então, a gente vai trabalhando aqui, ó, de maneira lenta. Ó, estou fazendo círculos. E vou observando essa pele. Não passo sobre a região de umbigo, por conta que tem ar. Observem como o gel ele vai se espalhando e como a gente tem que ir trazendo o gel para a região que a gente está tratando. Suponhamos que eu tenha que repor gel. O que eu vou fazer? Eu vou, ó, pausar momentaneamente o ultrassom, espalho esse gel aqui, ó, e retomo a aplicação. Tudo bem? Tá aquecendo muito? Acabou. Finalizamos o primeiro lado, a gente vai remover todo esse gel que nós utilizamos desse lado. Inclusive da ponteira do ultrassom.
Eu vou chamar atenção para essa pós-aplicação. Eu não sei se vocês conseguem observar pela câmera, mas tem formado, por exemplo, parece umas bolinhas, né? Formou então uma, duas bolinhas. Isso pode acontecer, tá? E daqui é normal, é por conta da energia mesmo que foi entregue aqui, e dentro de alguns momentos, poucas horas, isso aqui desaparece. Agora vamos aplicar do outro lado. Parâmetros já ajustados, nós vamos dar início. Sempre posicionar o aplicador antes de começar a passar a energia, tá? Para ele não propagar no vácuo, senão a gente pode comprometer aqui o cristal do nosso ultrassom. Movimentos lentos, vai redistribuindo o gel, trabalhando movimentos circulares, movimentos lineares. Observa que eu não fico pondo sobre a cicatriz umbilical. E o importante é movimentar por toda a região que você demarcou. Pausando aqui para redistribuir o gel. Encerramos a aplicação da primeira etapa do nosso protocolo, que é a utilização do ultrassom de baixa. Antes da gente finalizar aqui a preparação, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar stop aqui do ultrassom, vir em menu, aí nós vamos lá em CRIO, verifica se vocês estão trabalhando, se está conectado o aplicador corporal da CRIO, porque a gente vai trabalhar com o aplicador corporal na função monopolar. Então a primeira coisa que eu preciso selecionar é se eu quero trabalhar com a resistiva ou com a capacitiva. Então nós vamos trabalhar aqui na função monopolar. Então nós vamos iniciar aqui selecionando o aplicador de CRIO RF corporal. Agora nós vamos optar se nós vamos trabalhar com a modalidade monopolar ou com a bipolar, que seria capacitiva ou resistiva. Nós vamos trabalhar com a modalidade capacitiva, então seleciona modalidade capacitiva, observa que ela fica vermelhinha. E aí nós vamos ajustar a frequência. Nesse protocolo, nós optamos por trabalhar com a frequência de 650. Aí nós vamos ajustar a intensidade em 80 watts, que é a proposta. E o tempo de 15 minutos. Tá? Então já pré-programamos o equipamento. Nós vamos startar o equipamento para ele começar já o processo de resfriar. Enquanto vai resfriando, nós vamos preparando a pele, posicionando a placa de retorno. Por enquanto não vai estar passando a radiofrequência, somente estará resfriando a ponteira. Então, ó, aparece aqui resfriando. Nesse momento o equipamento já começa a resfriar, que é o tempo que a gente tem para preparar o paciente.